Fala galera boa do Smart, estamos aqui de novo para mais um aulão de História do Brasil. Tô com muita saudade de vocês, hein? Primeiramente, oficialmente, bom dia, boa tarde, boa noite, seja bem-vindo. Vamos falar hoje sobre Primeira República, aula 2, vamos falar sobre a República da Espada, o momento que vai de 1889 a 1894, quando o Brasil foi governado por... Aqui, meu sabre! O Brasil foi governado por militares. Vamos lá. Esse quadro aqui é para demonstrar o momento da proclamação da República. Repare que aqui você vê o Marechal Deodoro, o grande membro, a pessoa mais importante da proclamação. Aqui o Marechal Floriano, um grupo de militares. E aqui, olha, alguns homens da sociedade civil representando os grandes fazendeiros. Aqui é o Paço Imperial, no centro do Rio de Janeiro. O Arco do Teles, eu não sei se você conhece o Rio de Janeiro. Aqui a Catedral. Isso daqui era o Morro do Castelo, que não existe mais. E aqui este lugar hoje se chama Praça 15. Por que ele se chama Praça 15? 15 de novembro. Porque foi aqui a proclamação da República. Muito bem. Nosso primeiro presidente foi o senhor Deodoro da Fonseca. Deodoro da Fonseca deu um golpe, né? A proclamação é um golpe, assumiu o poder e assim que ele assumiu o poder, ele rasgou a Constituição do Império. Professor, eu não entendi, tipo assim, como assim ele rasgou a Constituição do Império? Cara, eu dei um golpe, cara, é porque se ele quisesse uma monarquia, ele continuaria apoiando o rei. No momento que ele acontece o golpe republicano, você precisa acabar com o Império e criar uma república. Do momento que você rasga a Constituição do Império até você criar uma nova Constituição para a República, chamamos esse período de governo provisório. Como quem fez a proclamação foi Deodoro, ele que era o líder do governo provisório. Suas primeiras medidas, como eu falei, fim da Constituição do Império, que é de 1824, fim do poder moderador, que é aquele poder que o imperador tinha para intervir nos outros poderes, fim do Estado confessional, ou seja, foi com a República que houve a separação do Estado e da Igreja. A gente já falou sobre isso também. Uma medida muito maluca que pode cair no teu vestibular é a grande naturalização. Vai, anota aí. O que é a grande naturalização? Ele criou uma lei dizendo o seguinte, que no Brasil o estrangeiro que não falasse nada, não comunicasse nada, automaticamente ia ganhar a cidadania brasileira. Você chegou para visitar o Brasil, ficou 3 meses aqui. Quando você ia embora, você descobria que você tinha uma dupla cidadania. Sabe, parecia um contratinho de letra miúda. Grande naturalização, porque você naturalizava os imigrantes que estavam aqui no Brasil. Tinha muitos imigrantes no Brasil e a preocupação é que esses imigrantes não tivessem registro ou que, enfim, né, não se tornassem oficialmente brasileiros. Isso foi a grande naturalização. Muito bem. A principal medida do Deodoro foi o seguinte. Deodoro leu Maquiavel. E quem lê Maquiavel se espanta com um capítulo que ele diz: as pessoas esquecem mais facilmente a morte de um parente do que a perda de um negócio. Tenta imaginar alguém na tua família, imagina alguém que já teve muito dinheiro e não tem mais. Essa pessoa fica lembrando o tempo todo do parente que morreu ou lembra o tempo todo da época que tinha dinheiro? É mais ou menos por aí. Presta atenção. Não, você pega na história monstros como Hitler, Stalin, ditadores como o nosso aqui, Médici, próprio Vargas. Presta atenção. O que todos esses caras tinham em comum? Todos eles foram amados pelo povo. Como é que o povo ama ditadores? O X da questão não é ser ditador ou democrata. O X da questão é fazer a economia crescer. Quando a economia cresce, o povo ama. Quando a economia não cresce, o povo odeia. Lembre-se sempre da União Soviética. O maior monstro foi Stalin. Foi dos ditadores soviéticos o mais amado. Foi ele que fez a União Soviética crescer monstruosamente. Deodoro percebia que para ele criar um governo militar, implantar no Brasil o positivismo, ele precisava agradar o povo. Ele precisava mostrar para o povo que, de fato, a melhor solução seria a solução do governo dele. Então, para conseguir o que ele queria, ele contratou o ministro Rui Barbosa. Rui Barbosa era o homem mais inteligente do Brasil, um excelente diplomata, conhecido como a Águia de Haia. Contratou Rui Barbosa, um homem extremamente inteligente,
para criar um plano econômico para que pudesse fazer com que a economia brasileira crescesse significativamente, porque se a economia crescesse, o povo ia amar o Deodoro, logo o Deodoro ia se concretizar no poder e ia conseguir implantar o projeto positivista, porque se ele desse mole, os liberais iam aproveitar a oportunidade para implantar no Brasil um projeto liberal. Se você não lembra disso, olha a aula anterior em que eu falo a briga entre esses dois projetos. O que foi então o encilhamento? Rui Barbosa entendeu que ele precisava emitir papel moeda. Pô, professor, mas isso gera inflação. Eu sei. E vai gerar. Então ele entendeu que o que faltava no Brasil era dinheiro. Então ele começou a fabricar dinheiro em grande quantidade e o governo começou a emprestar para os bancos, que automaticamente passou a emprestar para as pessoas, acreditando que as pessoas com muito dinheiro poderiam abrir empreendimentos, poderiam montar negócios e poderia ter um crescimento. Encilhamento é aquele momento em que os cavalos ficam um do lado do outro antes de começar o jockey ou a corrida de cavalos. Ó, por isso essa charge aqui não dá para ver muito bem, mas é um cara sendo empurrado como se estivesse numa corrida. Encilhamento, porque a crença é, a partir daquele momento todo mundo está encilhado igualmente. Todo mundo tem dinheiro, logo vai vencer o mais capaz. Esse daqui é o Rui Barbosa, dizendo que ele estava fazendo malabares com juros, taxas e coisas do tipo. Galera, acabou sendo uma enorme crise. Acabou sendo uma coisa horrível. Por que foi uma enorme crise? Por que foi uma coisa horrível? Preste atenção, pessoal. O fato de emitir papel moeda gerou inflação. Muita gente montou fábricas, muita gente montou comércio, muita gente montou loja, muita gente montou negócio, mas teve muita gente que criou empresas fantasmas com a finalidade de conseguir empréstimo para a empresa fantasma, pegar o dinheiro e investir no mercado de ações. Ou seja, o objetivo era fazer especulação financeira. O que é especulação financeira? Você vai investir com o objetivo de pagar barato hoje para vender mais caro amanhã. Teve um boom no mercado de ações, cresceram significativamente até que a população, os investidores, descobriram que muitas empresas eram empresas fantasmas. Desesperados saíram para vender as ações. Nisso que eles venderam as ações, o preço despencou, blum! As empresas quebraram. Então, num período muito curto, de um ano, eu tenho muita gente pegando empréstimo com o governo e um ano depois não conseguindo pagar e quebrando. Então, ou seja, o governo fabricou dinheiro, a população ficou em dívida, a população não pagou a dívida, o governo quebrou e como tinha fabricado muito dinheiro, inflação. A consequência foi desastrosa. Crise financeira e inflação. Ao invés do povo amar Deodoro, o povo se voltou contra Deodoro. Deodoro, desesperado, percebeu que ele precisava conseguir o apoio de alguém, porque ninguém governa sozinho. Lembra que o imperador caiu porque ele não tinha apoio? Então ele falou, meu Deus, eu preciso dos liberais, eu preciso dos liberais. Foi atrás dos liberais, os fazendeiros, e falou, pelo amor de Deus, me apoiem, porque eu tô fraco. Eles falaram, a gente te apoia assim, com uma condição. E ele falou, fala, qual, por favor? Desde que você crie uma Constituição, a gente te apoia. No momento que Deodoro foi criar a Constituição, vamos relembrar, foi o momento em que os liberais deram checkmate. Uma Constituição é feita por pessoas que foram votadas para estar ali. A maior parte do povo está onde? Na cidade ou no campo? Campo. A maior parte dos militares estão onde? Cidade. A maior parte dos fazendeiros estão onde? No campo. Você acha que o cara do campo vai votar no militar que ele nunca viu ou vai votar no fazendeiro? Como a maior parte do povo está no campo, a maior parte dos deputados eram fazendeiros, logo, na hora de criar a Constituição, quem era o grupo da maioria? Os positivistas ou os liberais? Respondeu corretamente, liberais. Exatamente porque eram os liberais, a Constituição assumiu essa cara liberal que a gente já viu semana passada. Promulgada, esperada dos Estados Unidos, república presidencialista, federalista, tripartição do poder, estrutura liberal, Estado laico, e as eleições eram focadas pelo sufrágio universal. A Constituição dizia que o voto era direto. Todavia, entretanto, decidiu que o primeiro pleito, ou seja, a primeira eleição do Brasil, seria feita pelo voto indireto. Ao invés do povo escolher o primeiro presidente,
Quem iria escolher o primeiro presidente depois do governo provisório seriam os deputados que criaram a Constituição. Por uma margem apertada, Deodoro venceu. Começando o segundo governo de Deodoro. O primeiro é o provisório, que não tinha Constituição nenhuma, ele podia fazer o que ele quisesse. O segundo agora é o chamado governo constitucional de Deodoro. Só para você compreender, olha que doideira. A primeira medida após Constituição foi desobedecer a Constituição. Dizia a Constituição que o voto era direto e eles organizaram uma eleição indireta. Enfim, isso vai dar muita confusão. Deodoro é eleito e assim que ele é eleito tem um problema. Antes Deodoro governava sozinho. Agora Deodoro tem que agradar os governadores, os deputados, os senadores e os partidos estaduais que estão se firmando, as chamadas oligarquias estaduais. Sem o apoio dos governadores, sem o apoio dos deputados e dos senadores, o presidente não consegue fazer nada nos estados e o presidente não tem autorização do Congresso para governar. Ou seja, se ele não tem autorização desse grupo, acontece a ingovernabilidade, quando o presidente não consegue governar. Deodoro se ferrou. Meus amores, preste atenção. Deodoro não conseguiu o apoio político necessário. Necessitava um pacto. Como ele não conseguiu o apoio político necessário, o governo dele entrou em ingovernabilidade. Para piorar, ainda tinha a crise econômica do encilhamento que ferrava tudo. Como assim ingovernabilidade? Desentendimento entre as oligarquias estaduais. Logo, ele não tinha apoio entre as oligarquias. As oligarquias não se apoiavam uma ou outra. A oligarquia de São Paulo brigava com a Mineira brigava com São Paulo, ambos brigavam com o Rio Grande do Sul. Os partidos não se unem. Não apoiam Deodoro. Deodoro não tem apoio dos governadores. Deodoro não tem nada. Deodoro percebeu o seguinte: meu Deus, eu estou aqui sentado na cadeira de presidente e não posso fazer nada. Deodoro, então, com alguns meses de governo, no dia 3 de novembro de 1891, resolve dar um golpe nele mesmo. Pega o exército, fecha o Congresso e diz que o Congresso estava fechado, que a partir de agora todas as decisões cabiam a ele. Colocava o Brasil em estado de sítio. O primeiro presidente do Brasil foi eleito pelo voto primeiro o cara deu um golpe, depois ele foi eleito pelo voto indireto, depois ele deu outro golpe para fechar o Congresso. Isso era o início da República Brasileira. Não, professor, não pode piorar não, né? Pode. Nesse contexto, olha que doido, a Marinha achou um absurdo o ato de Deodoro e resolveu fazer um contragolpe, liderado por um almirante chamado Custódio de Melo. Diversos marinheiros, diversos capitães da marinha, almirantes, pegaram seus navios, apontaram os canhões para a cidade do Rio de Janeiro e deram um ultimato. Falaram o seguinte: Deodoro, ou você renuncia agora, ou nós, com o nosso poder, iremos explodir a cidade do Rio de Janeiro. Olha que doido. Deodoro dá um golpe no Congresso, a Marinha dá um golpe em Deodoro. Deodoro não soube muito bem o que fazer, mas não teve escolha. O Congresso entrou ilegalmente, os deputados entraram ilegalmente no Congresso e ilegalmente depuseram o presidente. O nome disso é impeachment. Eles não podiam fazer impeachment, a Marinha não podia dar um golpe, o Exército também não, mas tudo isso aconteceu juntos. Então, pessoal, preste atenção, no dia 23 de novembro de 1891, Deodoro renuncia à presidência para acalmar a situação. Assumiria o seu vice, Marechal Floriano Peixoto, e como Deodoro governou por menos de 2 anos, Floriano Peixoto deveria convocar novas eleições. Floriano Peixoto, então, até que ok, né? Beleza? Então, isso tudo ocorreu em 1891. Então, no finalzinho, em novembro de 1891, no final de novembro, assume Floriano Peixoto. Assim que Floriano Peixoto assume, ele abre o Congresso, muito bem, tira o Brasil de estado de sítio e, acredite se quiser, não convoca novas eleições. O argumento dele: olha, isso só vale para presidente eleito diretamente. Como eu fui eleito indiretamente, junto com Deodoro, isso não é um problema. Ao fazer isso, ele começou a governar de forma autoritária. Ganhou o nome de o Marechal de Ferro
ou simplesmente o presidente mãos de ferro. Não convocou eleições presidenciais, impôs uma política centralizadora, perseguiu oposicionistas e monarquistas. Quem era contra o governo dele, ele perseguia mesmo. 13 generais escreveram um manifesto pedindo que ele renunciasse e convocasse novas eleições. Ele mandou prender esses 13 generais, os jornais que falavam mal dele, ele fechava, mandava bater. Então era um governo muito autoritário e acredite se quiser, o povo adorava ele. O povo na época, no Rio de Janeiro, que era a capital do Brasil, tinha muito preconceito com portugueses. Então ele falava mal de português, falava o que o povo queria. Você já deve ter visto isso, ao falar o que o povo queria, o povo ficava satisfeito. Hoje em dia a gente chama isso de populismo. Na época o nome era jacobinismo, alusão aos jacobinos da Revolução Francesa. Político, democrata, radical, popular. Muito bem, e fazia um discurso contra os imigrantes. Como eu falei para vocês, no dia 31 de março de 92 acontece o Manifesto dos Generais, ele prende os generais, muito bem, e de 1393 a 1395 acontece uma guerra dentro de um estado do Brasil. O Rio Grande do Sul inicia uma guerra civil. Existiam dois partidos no Rio Grande do Sul. De um lado, os federalistas ou maragatos, eram as pessoas que eram a favor do Império, e os republicanos, chamado também de pica-pau. Vou deixar aqui para você ver, só olhar no material que eu vou te falar, tá ali o nome. Federalistas e republicanos se odiavam. Assim que o Brasil virou uma república, os republicanos chegaram ao poder e o que eles imaginaram? Que os federalistas iam abandonar o poder, uma vez que eles eram contra a república. Eles começaram a defender a república e começaram a defender uma república federalista, os chamados maragatos. Presta atenção, eleições fraudulentas, um partido tinha o controle no Congresso, o outro apoiava o presidente, um apoiou o Deodoro a dar o golpe, por isso o governador... Enfim, uma confusão tremenda que rolou no estado do Rio Grande do Sul, que leva esses dois partidos a iniciar uma guerra civil. Maragato invadia a casa de pica-pau, pegava um facão e passava pelo pescoço, chamado de degola. Pica-pau invadia a casa de Maragato e degola. Maragato com a cor vermelha, pica-pau com a cor branca e azul. Se você parar e pensar, duas facções, dois clubes de futebol, um chamado Internacional, o outro Grêmio. Hoje em dia, esses caras brigam. Os tataravós se matavam. Essa é a Revolução Federalista que ocorre no governo de Floriano. Como Floriano não saía do poder e como ele não convocava novas eleições, aconteceu o que, meus amores, ninguém imaginava que ia acontecer, mas rolou. Acredite se quiser, a Marinha resolveu dar um outro golpe. O objetivo era forçar o presidente Floriano a renunciar, uma vez que ele não podia estar governando, porque o que ele estava fazendo era contra a Constituição. Custódio de Melo mais uma vez apontou os canhões. Dessa vez, Floriano reagiu e não renunciou. Começou a acontecer uma série de batalhas. Isso rolou no dia 13 de setembro, beleza? 5 dias depois do feriado de independência de 1893. E a gente teve o bombardeamento de boa parte do litoral fluminense. Niterói foi bombardeada nesse período. Como o Custódio de Melo não conseguiu realizar seus objetivos, ele resolveu fugir para o sul do Brasil. Um grupo de pica-pau fugiu para Santa Catarina porque tinha perdido a guerra federalista. Então vamos lá, vou voltar aqui para você lembrar. Os pica-paus perderam, fugiram para Santa Catarina. O Custódio de Melo perdeu, fugiu para Santa Catarina também. No momento que pica-pau e Revolta da Armada vão para Santa Catarina, eles formam um único exército contra Floriano. Dá para imaginar que tudo isso aconteceu no Brasil em tão pouco tempo? Floriano, então, foi para a região combater. Os principais combates ocorreram na Ilha do Desterro, em Santa Catarina. Depois da vitória do Marechal Floriano, modificou-se o nome da ilha. A ilha, ao invés de se chamar Ilha do Desterro, passou a se chamar Florianópolis. Caraca, professor, é por causa disso? Sim. Muito bem,
No ano de 1894, aconteceu eleições, as eleições foram certinhas, Floriano não concorreu e foi eleito Prudente de Moraes, o primeiro presidente civil. É aqui que oficialmente acaba a Primeira República, acaba a República da Espada e começa a República Oligárquica, aqui na eleição de Prudente de Moraes. Vamos falar sobre os símbolos nacionais? Vamos lá. Imagina você tem um namorado ou uma namorada. Você começou a namorar agora, nesse mês. E aí você vai lá fazer uma visita na casa da pessoa e quando você entra no quarto do seu namorado, da sua namorada, tem uma foto do ex. Pô, você ia ficar feliz de estar namorando alguém com foto gigante do ex? Não ia, né? Tenho certeza disso. Você provavelmente ia pedir para tirar e 2 semanas depois você ia dar uma foto sua para colocar no lugar. O ser humano é assim, meus amores. O ser humano é um ser simbólico. E se o ser humano é simbólico, você acha que o governo, que é algo criado pelos seres humanos para controlar seres humanos, é o quê? Simbólico também. Todo governo detém símbolos. O Brasil tinha uma bandeira, um hino e um herói. Tinha a bandeira do Império, o hino do Império e o herói. O herói era Dom Pedro. Presta atenção, a partir do momento que nós viramos república, precisamos de uma nova bandeira, um novo hino e um novo herói. A escolha do hino coube ao Marechal Deodoro. Presta atenção, o povo não gostava muito da república. A república ela não foi feita por um ato popular. Há quem chama o seguinte, tem uma frase maravilhosa que diz: o povo assistiu tudo bestializado. Por quê? Ele assistiu aquilo e não estava entendendo muito bem. Criou-se um concurso para se escolher o novo hino do Brasil. E nesse concurso, o povo foi para a rua protestar, dizendo que não queria um novo hino. Deodoro, então, falou que o hino da República deveria ser o mesmo hino do Império. Permaneceu o mesmo. Bandeira. Nós criamos a bandeira do Império, ela era assim. Eu vou chegar aqui para o lado. A bandeira do Império, ela era assim. E o que significava? O verde é da mata, amarelo do ouro, né? Claro que não. Essa bandeira aqui foi criada, idealizada, segundo um sonho de Dom Pedro, uma vontade de Dom Pedro. O losango representa um símbolo napoleônico, tem uma forte relação com o Império. E aí nós temos o verde, que é a cor da família do imperador, Bragança. Amarelo, a cor da família da primeira imperatriz, Dona Leopoldina, família Habsburgo, ela era austríaca. Então verde e amarelo é para dizer, as 2 famílias. Aqui eu tenho um brasão, cada estrela dessa representa uma província, ou seja, um estado. Aqui no meio uma esfera armilada, é um símbolo português para dizer que a gente descende dos portugueses. Aqui nós temos tabaco, aqui nós temos café, para dizer que as riquezas do Brasil vêm do solo. Acima de tudo, uma coroa imperial. O que significa então a nossa bandeira? O Brasil é um império com a junção da família Habsburgo e Bragança, descende dos portugueses, a riqueza vem do solo e, acima de todos, o imperador. Caraca, professor, minha vida foi uma mentira. Agora você vai ver o melhor. Assim que o Brasil vira uma república, essa foi a bandeira, chamada Bandeira Provisória do Brasil. Professor, você está de sacanagem com a minha cara, não tá não, professor? Não tô não, juro por Deus. Essa era a Bandeira Provisória do Brasil. O povo protestou, falou que não queria uma bandeira dessa. O nome do Brasil na época era Estados Unidos do Brasil. E aí foi quando nós criamos a nova bandeira. Essa daqui era a bandeira que os liberais queriam impor para o Brasil. Eles queriam uma cópia dos Estados Unidos, queriam fazer uma bandeira igual dos Estados Unidos. Como os liberais não conseguiram realizar o seu objetivo, ou seja, qual era o seu objetivo? Montar uma outra bandeira. Os positivistas falaram, então, deixa com a gente que a gente vai montar a bandeira. Então, olha o que os positivistas fizeram. Mantiveram a estrutura da bandeira anterior, só que ressignificaram a bandeira. O verde passou a ser das matas, o amarelo passou a ser do ouro e a bola do meio passou a ser uma bola azul, representando o céu, e as estrelas representando os estados. Visualmente ela é muito parecida com a anterior, só que ao invés de ter um símbolo imperial, ela passa a ter símbolos republicanos.
E o melhor, a frase do meio é o lema positivista, ordem e progresso. Tiraram o amor, ficou a ordem e progresso. Beleza, precisamos agora de um herói. Os liberais então escolheram como herói, na verdade, uma heroína. Esta mulher que vocês estão vendo, ela é Marianne. Marianne foi pintada por esse cara aqui, o Delacroix, e o que ela representa? Ela representa o ideal de república francês. Então queríamos colocar como herói da República Brasileira um símbolo francês, escroto demais também, meus amores, era Marianne. Então aqui, olha, esta mulher, o toquinho dela é o Barreto Frígio, já expliquei para vocês isso, aqui está a Marianne. Você pode cair na sua prova, se você viu uma Marianne, significa república. Aqui, olha, o povo está saudando a república, e esse texto que ela está na mão é a Constituição. Então interpreta sempre a charge, se cair isso. E esse outro aqui é interessante a gente observar também, que ele mostra as eleições, isso daqui é a república, e mostra uma mulher do lado segurando o símbolo de fraude. Aqui é para dizer que a república era fraudulenta. Marianne é tão famosa, que é o rosto que você tem na sua nota de real. Professor, é uma mulher? Sim, o símbolo da república. Pega uma nota de dinheiro agora e você vai ver que do lado do rosto de Marianne está escrito república. Eles acreditaram que se eles botassem Marianne não ia colar muito bem, então botaram simplesmente república. Fazendo o desenho virar o rosto de uma mulher, essa é a Marianne. Marianne, usando o Barreto Frígio, símbolo da Revolução Francesa, e porque uma coroa de louro é para dizer que o plano econômico, chamado de Plano Real, ia dar certo. Como esta heroína não deu muito certo, a gente precisava de um novo herói, e dessa vez um precisava dar certo. Foi quando os liberais falaram, a gente tem uma boa ideia. Que tal pegar um herói morto, alguém que já morreu há muito tempo, alguém que seja liberal, alguém que seja branco, alguém que seja, porque você sabe que os caras eram racistas pra cacete, alguém que seja branco e alguém que tenha criado um movimento elitista. Foram olhar na colônia e perceberam dois grandes movimentos republicanos. Tínhamos de um lado a Conjuração Baiana, movimento liderado por negros que queriam o fim da escravidão, e o outro em Confidência Mineira, movimento liderado por brancos, não queriam o fim da escravidão. Os liberais então olharam e falaram, opa, essa galera identifica com a gente. Pegaram os arquivos, não diziam muita coisa. Pô, se os arquivos não diziam muita coisa, era bom ou era ruim? Ótimo, porque se os arquivos não dizem, dá para mentir. Só sabia de uma coisa, um tal de Joaquim José da Silva Xavier morreu, um tal de Tiradentes. Então resolveram construir uma imagem de Tiradentes como um grande herói, como um homem, repara que ele tem cara de europeu, como um homem que tem cara de europeu, como um guerreiro, como alguém que lutou pela república, como alguém que desejou a república. O fazer Tiradentes virar um herói é fundamental, olha por quê. Lembra comigo que a independência foi feita pelo Império e a república deu um golpe? Conforme eles construíram a ideia de Tiradentes como um herói, na cabeça da população, a população passou a acreditar que o brasileiro queria ser republicano, desde Tiradentes, só que o Império impediu de ser republicano, Deodoro depois proclamou a república. Se eu faço o herói ser mais antigo que o Império, é para fazer com que todos acreditem que o errado não é a república, mas o errado é o Império. A república nada mais é do que devolver o desejo da população. Mas como fazer o povo amar esse cara aqui, hein? Tiveram uma ideia de narrar a história dele parecida com a história de Jesus Cristo. Ele tinha um ideal, ele queria liberdade de Minas Gerais, mas falaram que ele queria liberdade do Brasil. Colocam ele sendo traído por um homem, assim como Cristo, Silvério dos Reis. Colocam ele na prisão sofrendo, assim como Cristo. Colocam ele... Isso aconteceu, mas é porque reforça a narrativa. Ele saindo da prisão dele. A prisão ficava ali na rua 1º de Março, no centro do Rio de Janeiro. Onde antigamente era a prisão, hoje em dia é a Alerj. A Alerj se chama Palácio Tiradentes, porque foi ali que Tiradentes ficou preso. Olha que coisa interessante, a Operação Lava Jato, que prendeu um monte de gente na Alerj, se chamava Operação Cadeia Velha, porque ali ficava a cadeia antiga. Dali ele foi andando até a
pelourinho da cidade, que se chama hoje Praça Tiradentes. Caraca, professor, então por isso esses nomes? Sim. E ali ele foi morto e esquartejado. Antes de morrer, ele teria dito a frase: libertas quae sera tamen. Liberdade, ainda que tardia. Qual a ideia? Eu tô morrendo, mas um dia vamos virar uma república. O feriado de Tiradentes não é pelo dia de nascimento de Tiradentes, mas é pelo dia de morte, para dizer que a coisa mais importante que ele fez foi ter morrido pela República. É por isso que Pedro Américo, em 1893, criou esse quadro tão famoso que se chama A Morte de Tiradentes. Esse daqui é um quadro pintado. Repare, Tiradentes não morreu cabeludo nem barbudo, mas, observou a imagem? Mas, olha aqui, ele colocou Tiradentes barbudo e cabeludo para parecer com Cristo. O objetivo desse quadro era para que você entendesse que Tiradentes era a cara de Cristo. Olha isso, ó. Repare o corpo. Tente fazer um desenho na linha de onde está o corpo. Eu fiz aqui para você. Isso daqui parece qual país? Brasil. Caraca, professor, eu sei que você está impactado aí. Caraca, peraí, o pintor colocou o corpo de Tiradentes de tal forma a que representasse o Brasil? Sim. O que ele está querendo dizer? Tiradentes é o herói do Brasil. A sua morte representa o Brasil. Bota com cara de Cristo, corpo de Brasil. E olha aqui no fundo, aqui no fundo é muito interessante. Ele deixou esse detalhe aqui. Aqui é o povo olhando tudo aquilo sem entender nada. Ele ainda botou a crítica que se tinha da época. O povo está olhando tudo bestializado e não entende a República. Tiradentes não é o símbolo da República, ele botou uma crítica ali sem ninguém ver. O povo olha para a República e não entende nada. Para printar e revisar então, vamos perceber. Bandeira, percebeu o mesmo do Império. Hino, o mesmo do Império. Bandeira provisória, inspirada nos Estados Unidos, durou só 4 dias. Bandeira nacional, positivista. Os heróis nacionais, Marianne, ideal republicano francês. Tiradentes, ideal liberal iluminista. É isso aí, galera. Semana que vem a gente volta de novo para mais uma aula. Dessa vez a gente vai falar da parte mais importante, República Oligárquica. Muito obrigado, meus amores. Um beijo grande para vocês e até semana que vem. Beijo, 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 beijo. Fui!